Uma boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 22, 13. Todos têm aí? Diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Nosso Deus, queremos mais uma vez rogar a tua graça, pedir a tua misericórdia, Senhor, o teu auxílio, a tua ajuda, para podermos falar das bênçãos do Senhor através da sua palavra. Que possamos ter do Senhor, Pai, unção e inspiração. Cada ouvido possa ser inspirado, cada coração possa ser inspirado, Pai, para que receba a tua palavra. Toma o controle de nós, Senhor, para que possamos falar somente aquilo que é a verdade, Pai. Fecha a nossa boca para falar qualquer coisa que não seja a tua palavra, Senhor. Que os teus filhos possam ser edificados, Pai, aqui na audiência visível, Pai. E os nossos irmãos, através da internet, que eles também recebam a bênção do Senhor. Pedimos a tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Mais uma vez nós iremos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, acerca das coisas que Deus tem feito por nós. A revelação da palavra de Deus, ela não somente vem para dar para nós entendimento das coisas de Deus, conhecimento da vontade perfeita de Deus, porque a vontade perfeita de Deus é que todos, diz a Bíblia, cheguemos ao conhecimento da verdade. E não somente isto, mas a palavra de Deus, ela é virtuosa para transformar a nossa vida, o nosso caráter. E muito mais hoje, porque o que nós temos é mais do que os nossos irmãos tiveram. Os nossos irmãos da primeira era, eles receberam tanta virtude da palavra que o apóstolo Paulo trouxe, que eles deram suas vidas nas arenas, deram sangue nas arenas. E cada era foi tenebrosa, foi difícil, mas a palavra que foi revelada aos nossos irmãos era suficiente para produzir virtude nas pessoas, a virtude do Espírito Santo. Muito mais nós hoje na última era, nós temos a coisa completa. Se existe uma igreja que deve ser virtuosa no caráter, na forma de viver, de agir, de proceder, é a noiva, representada por João, ali em Apocalipse. Muito mais nós devemos ser um povo virtuoso, porque nós temos muito mais do que os nossos irmãos. Eles não tiveram o que nós temos, né? Então nós somos gratos a Deus e felizes por poder ter o que temos. A revelação completa e poder viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós, diz o profeta, não teremos desculpa, porque a quem mais é dado, mais será requerido. E nós não teremos desculpa no dia do juízo, porque a revelação da palavra de Deus, ela vem para produzir virtude naqueles que amam. Se você ama a palavra, se você ama a revelação, é impossível você não ser um homem, uma mulher virtuoso, porque o amor, o desejo pela palavra produz isso na nossa vida. Você ama viver para Deus por causa da revelação. Você ama entregar sua vida a Deus por causa desta revelação. Amém? Eu quero falar um pouquinho com os irmãos aqui. Nós estivemos falando ali em Taubaté um pouquinho sobre a fé perfeita, né? Fazendo referência
a fé de Jesus e a perfeição de Brana. E tem um parágrafo numa mensagem que nós lemos ali, que foi dado para mim, acho que foi o Joe, o Natan que me deu, não sei. E eu quero também ler este parágrafo depois, mas extrair algo deste parágrafo para nós nesta noite, né? Os irmãos prestem bastante atenção, é um pequeno estudo que a gente tem aqui, e eu quero tentar entregar tudo para os irmãos nesta noite, e falar um pouquinho, mais ou menos naquela linha, daquele pensamento, né? A primeira fé, o rudimento da fé de Cristo, da doutrina de Cristo, e a perfeição com Brana na revelação dos selos. Então, nós vamos falar hoje sobre os dois tabernáculos, né? Brana e Jesus, os dois tabernáculos. Dois tabernáculos que Deus usou. O primeiro tabernáculo, nós sabemos, como nós já pregamos sobre isso, o primeiro tabernáculo que Deus usou para trazer fé de salvação foi Jesus. Então, o primeiro tabernáculo é Jesus, para trazer fé de salvação. E o segundo tabernáculo, ou o primeiro e o último tabernáculo, foi Brana, para trazer a perfeição da revelação. Então, nós vamos falar em torno destes dois tabernáculos humanos, tabernáculos que Deus usou para ser a sua moradia, para que ele pudesse se manifestar para os judeus e para que ele pudesse se manifestar para os gentios. Ele usou o tabernáculo Jesus para se manifestar para os judeus. E ele usou o tabernáculo Brana para se manifestar para os gentios, né? O lugar da habitação de Deus. E como nós lemos aqui, se nós observarmos o que nós lemos, os irmãos vão perceber a referência que a Bíblia faz destes dois tabernáculos, e é justamente por isso que é dois, né? Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o princípio como Filho de Deus, a coluna de fogo, a luz criadora do Gênesis. E ele é o último em Apocalipse também, revelando o livro dos mistérios. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio do tempo, lá em Gênesis. Ele é o fim do tempo, aqui em Apocalipse. Amém? Ele é o primeiro mensageiro com Paulo. Ele é o primeiro mensageiro com Paulo. Ele é o último mensageiro e sétimo anjo com João. Então, ele é o primeiro tabernáculo e ele é o segundo tabernáculo, falando de uma encarnação humana. Então, ele é Rubem, a pedra de jaspe, o primeiro dos patriarcas. Ele é o último, Benjamim, com a pedra sardônica, o último dos patriarcas. Ele é o primeiro no zodíaco, a Virgem. Amém? Ele é o último no zodíaco, o Léo, o leão. Os irmãos estão acompanhando? Ele é, nas eras, a pedra de fundamento, fé. Pode ver que o fundamento das eras é fé. Jesus é o tabernáculo da fé. E ele é o último com Brana, com a pedra de coroa, para coroar a pedra de esquina, para coroar a nossa salvação. O que os selos vêm fazer ao ser aberto é coroar a nossa salvação. Amém? Então, ele é a primeira vinda, né, com a Virgem, ele é o último, o Léo com o leão, a segunda vinda, o último tabernáculo, né? Ele é Éfeso com Paulo e ele é Laodiceia com Brana. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é a igreja efesiana, que é o tipo do Espírito Santo, né? Ele é a igreja efesiana, o tipo do Espírito Santo. Ele é a igreja em Laodiceia, com o Josué, o sétimo anjo também, dando descanso para nós. Então, Deus, ele é o primeiro e o último. Isto está bem claro para nós através do profeta.
Por isso ele é dois. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então ele veio a primeira vez como alfa e chamou Jesus. Ele era um tabernáculo humano. Amém? Quando ele viesse como ômega, ele teria que ser um homem também. Ele teria que ter outro tabernáculo humano, para ele se manifestar como ômega. Porque ele não pode se manifestar como alfa, sendo Jesus, um ser humano, e voltar como alfa, um anjo celestial. Não. Ele tem que ser um tabernáculo humano. Amém? Parente, ele tem que ser um parente do homem. Ele foi um parente do homem quando ele foi alfa, o primeiro. Ele tem que ser um parente do homem quando ele é o último. Um ser humano. Ele não poderia vir lá, né, como um ser humano. A primeira vez como alfa e depois vir como anjo. Então, Jesus, quando Jesus morre, ele morreu como? Como um profeta, filho do homem. O que ele fez? Pagou o preço do livro, dos nomes dos eleitos que estavam dentro daquele livro. Ele pagou o preço do livro da vida, que tinha os seus nomes lá, dos eleitos. Ele pagou como um homem, como o profeta, filho do homem. Mas ele teria que voltar para abrir este livro. E como anjo forte descendo do céu, revestido de uma nuvem ou envolto de uma nuvem, ele não poderia pregar para a igreja, falar com a igreja. Ele tinha que ser um profeta, filho do homem. É bom nós acompanharmos isso aqui, né? Então ele é o primeiro para pagar o preço do livro e ele é o último para abrir e reclamar os que estão dentro do livro. Ele é o primeiro com Paulo, ele é o último com João. Então, quando o primeiro selo é aberto pelo apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo, ao abrir o primeiro selo, ele mostra o fundamento. O fundamento, que é Cristo. O fundamento é Cristo, né? A principal pedra de esquina, que todo o edifício deve ser ajustado a ela. Quando você olha a era de Paulo, o que Paulo colocou ali foi a fé. Jesus foi o tabernáculo da fé com Paulo, para estabelecer o fundamento. Todos os edificadores que vieram depois, Irineu, Martim, Columba, Wesley, Lutero, Brana, tiveram que edificar suas doutrinas sobre o tabernáculo da fé, sobre a base da fé, a principal pedra de esquina, que Paulo estabeleceu na primeira era, no primeiro selo, né? Então veja, na primeira era, Jesus veio trazer fé. O que faz Paulo? O que faz Paulo? Ele vem revelar e mostrar quem é Cristo, quem é Deus. Cristo, o mistério de Deus revelado. É isso que Paulo veio mostrar quando abriu o primeiro selo. As cartas de Paulo, que foram abertas dentro do primeiro selo, foi para mostrar quem Deus é, como ele viveu, a sua natureza, o seu ser. Eu estou falando isso aqui porque é exatamente o que aconteceu no sétimo selo. Paulo tomou os 4 evangelhos na abertura do primeiro selo e mostrou para o povo judeu que aquele Jesus que eles haviam crucificado era Deus em um tabernáculo humano, o tabernáculo da fé, o primeiro selo. Olha aqui, é este parágrafo aqui, olha, um parágrafo maravilhoso. Nós lemos ali em Taubaté. Mas quando ele vier, metade do parágrafo 35, um guia. Mas quando ele vier, ele lhes guiará a isto. Esta é a razão da vinda dos selos. No término do sétimo selo, o mistério de Deus deveria ser terminado,
para saber quem é Deus. Veja, o que Paulo fez na abertura do primeiro selo, ele mostrou para os judeus quem é Deus, como ele vive, sua natureza, seu ser. Paulo disse, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Deus aniquilou-se a si mesmo e tomou um tabernáculo em forma humana, um tabernáculo humano. Era isso que Paulo estava fazendo, e é isso que o sétimo selo vem mostrar para nós. Então veja, como ele vive, sua natureza, seu ser. Então, os irmãos observem o paralelo que existe no primeiro selo com Paulo. Porque no primeiro selo, ele sendo o primeiro, ele é um profeta com a coluna de fogo. E no último selo, último e sétimo selo, ele é um profeta com a coluna de fogo. Você tem 2 profetas e 5 mensageiros. Porque ele é o primeiro mensageiro e ele é o último mensageiro. Ele é o princípio das eras, ele é o fim das eras. Amém? Ele é o primeiro tabernáculo da fé com Paulo, e ele é o último e sétimo tabernáculo da revelação com João. Então, na primeira era, Jesus veio trazer fundamento, é onde a doutrina dos apóstolos é edificada. A principal pedra de esquina, onde a doutrina dos apóstolos e profetas é edificada, que Cristo é a principal pedra de fé, rocha de revelação. Paulo toma os 4 evangelhos, a pedra do fundamento, que é Cristo, que forma a fé. Você pode perceber ali que a base maior é a era de Paulo, era a base aonde viria todos os outros mensageiros. Eles eram edificados sobre o primeiro selo, sobre a fé, sobre Jesus, o tabernáculo da fé. Então Paulo não tinha outro evangelho. Paulo foi imitador de Cristo. Paulo não colocou outro fundamento. Paulo estabeleceu os 4 evangelhos na abertura do primeiro selo, para que a igreja fosse edificada sobre o tabernáculo da fé, o tabernáculo Jesus. O tabernáculo Jesus, o tabernáculo da fé, traz fé de salvação. O tabernáculo brana da revelação nos traz perfeição para o arrebatamento. Então, Paulo e Jesus. Foi a fé, a pedra de esquina, e brana foi a pedra de coroa. 2 tabernáculos humanos que Deus usou para poder fazer a sua obra, como nós lemos aqui em Apocalipse. Olha, Paulo estabeleceu a fé de Cristo, o fundamento dos apóstolos e profetas, a principal pedra de esquina. O que Paulo fez para estabelecer aquela fé pura, verdadeira, robusta, absoluta? Mostrar o que Deus é. Mostrar o que Deus é, a sua natureza, o seu ser, como Deus viveu entre os judeus. Os selos, o primeiro selo, quando Paulo começa a profetizar na sua era, ele veio trazer à tona como Deus viveu lá, como Deus era. Cristo, a expressa imagem do Deus invisível. É isso que Paulo prega em Filipenses, parece. E o próprio Jesus disse: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, o principal objetivo de Paulo, na primeira era, no primeiro selo, era mostrar o que Deus é, sua natureza, seu ser, como nós lemos este parágrafo. Porque o 7º selo, ele se repete aqui para mostrar também, agora, não quem Deus é, mas quem Jesus é, porque Jesus é Deus. Então, fé. Jesus foi a graça, 5, como já falamos em inglês, 5, faith, fé. O primeiro com Paulo, a primeira vinda, Jesus veio trazer fé, porque não havia lá fé para agradar a Deus. Fé, revelação, para saber o quê? Quem é Deus. Amém?
como ele viveu lá, sua natureza, seu ser. Olha, nós falamos isso, Felipe mostrou isso, Felipe não tinha fé. Felipe desagradou a Deus, pedindo para Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aquilo não agradou a Deus, porque o Filho do Homem era Jesus, ele estava na terra e ele não achou fé. Revelação de quem Deus era, como ele estava vivendo entre eles, sua natureza entre eles, o seu ser entre eles. O tabernáculo da fé, Cristo, não achou fé entre os judeus. E sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Como assim, Felipe? Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco, o tabernáculo de Deus, da fé, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê Deus, vê a natureza de Deus, vê o aspecto físico de Deus. Quem vê a mim, vê a imagem expressa de Deus, o Deus invisível. Como assim, Felipe? Eu sou a expressa imagem do Pai invisível. Como assim, Felipe? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Jesus veio trazer fé para os apóstolos, para que pudessem saber quem é Deus, como ele viveu, sua natureza. E Jesus, o primeiro selo, com Paulo, revelava exatamente isto para os judeus. Então, Jesus veio trazer fé para os apóstolos. O que era Jesus? A fé apostólica, a palavra pura, né? Jesus veio trazer fé para os apóstolos, a fé apostólica. O profeta diz que a era de Paulo está representada no leão. O leão representa a palavra pura. Jesus estava ali como a palavra pura, o leão, que formou a fé apostólica. A era de Paulo era a fé apostólica. Amém? Então veja, Jesus, o primeiro selo, o primeiro tabernáculo da fé apostólica, mas Jesus disse que também ele era o último, o ômega. Então, o último anjo, a última trombeta, o sétimo selo, vem trazendo agora a revelação do rapto, a pedra de coroa. E o que o sétimo selo vem revelar? Nós acabamos de ler. Olha, esta é a razão dos selos. No término do sétimo selo, o mistério de Deus deveria ser terminado para saber quem é Deus. Agora, o profeta já não restaurou isto para nós? O povo da mensagem deveria pegar este parágrafo aqui, ó. Este parágrafo tem suficiente revelação para você saber quem é Deus hoje, quem foi Deus hoje. Este parágrafo aqui era para o povo tomar isto aqui, porque o profeta mostrou para nós, na sua primeira e segunda etapa, a fé apostólica. E o que estava dentro do primeiro selo, no tabernáculo da fé apostólica? Quem era Deus? Jesus, a expressa imagem do Deus invisível. Mas agora vem o sétimo selo, o profeta está dizendo, no término do sétimo selo, o mistério deveria ser terminado, para saber quem Deus é. Porque agora Jesus estava em outro tabernáculo. O que o sétimo selo vem nos revelar agora, quando João profetiza de novo, é para mostrar para nós quem Jesus é. A natureza dele, como ele viveu entre os gentios. Em Osborne, fala para nós como que é a natureza de Deus, como que ele viveu entre os gentios, dele Osborne. Jesus Cristo andou por nossas ruas, comeu, bebeu, pescou, caçou conosco, em um pequeno camponês chamado Brana. E isso é o que o sétimo selo veio revelar para nós. Não é o homem, é o tabernáculo Brana. Jesus veio no último e sétimo selo mostrar para os gentios quem Deus é. Amém? Como ele viveu lá na América, sua natureza, seu ser, para os gentios. Os irmãos estão acompanhando? Jesus, o primeiro selo com Paulo, veio e foi aberto para mostrar aos judeus
quem Deus é, como ele viveu, seu ser, sua natureza. Agora, o 7º selo veio mostrar para os gentios, mais uma vez, o 7º selo, o Filho do Homem, quando ele vem na terra, quando o 7º selo traz Cristo para a terra, não consegue achar fé na terra, como o tabernáculo da fé, Jesus. Quando o 7º selo está revelando o Filho do Homem, o primeiro selo revelou Deus. O primeiro selo revelou Deus, Jesus, o Filho do Homem. E agora vem o 7º selo para revelar para os gentios quem Deus é, sua natureza, seu ser. E quando ele começa o 7º selo, em um tabernáculo chamado Brana, o tabernáculo da revelação, da perfeição, quando Deus, o Senhor Jesus, começa a abrir o 7º selo para os gentios, o que o Filho do Homem diz? Eu sei que vocês não têm fé. Eu sei que vocês não estão vendo. Não está vendo porque não tem fé, não tem revelação. Mais uma vez, o Filho do Homem em carne humana desceu entre os gentios em um tabernáculo Brana, e o povo não tinha fé para reconhecer o que é Deus, como ele vive, seu ser, sua natureza. E o profeta diz: e é bom que vocês não saibam mesmo, porque se com curas, sinais, prodígios e maravilhas, eles quiseram batizar em nome de Brana, agora já pensou quando Jesus está no tabernáculo Brana, pregando? Jesus estava no tabernáculo Brana, pregando. Não só no tabernáculo homem do irmão Brana, no corpo de Brana, mas no tabernáculo chamado tabernáculo Brana, pregando para os gentios. Eu sei que vocês não estão vendo. Foi o que aconteceu com Felipe. Eu sei, Felipe, que você não está vendo que eu sou o Pai. Por isso você está pedindo para me mostrar o Pai. Eu sei, Felipe, estou há tanto tempo convosco que vocês não têm me conhecido. Como assim? Mostra-nos o Pai. Esperei o ministério todo para ver se alguns dos discípulos dissessem: eu vejo quem você é, qual é a natureza, o seu ser. E não apareceu ninguém. Olha, esperei a semana toda, como Felipe, estou há tanto tempo convosco, para que alguém dissesse: eu vejo. Estou a semana toda convosco. O irmão Brana, o Filho do Homem, estou a semana toda convosco e não me tendes conhecido, igreja gentia. Esperei que aparecesse alguém que dissesse: eu vejo. Mostra-nos o Pai, disse Felipe. Eles não viram quem era o primeiro selo, porque o primeiro selo revelou o tabernáculo da fé, que é Jesus, a principal pedra de esquina. O tabernáculo da fé, como Deus estava vivendo entre eles. Precisou Paulo agora, você precisou de Paulo profetizar de novo 4 evangelhos, a tribos, nações, línguas e reis. Paulo profetizou aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos efésios, mostrando quem era Deus, a sua natureza, o seu ser, como ele viveu no mar da Galileia entre os judeus. Era isto que Paulo profetizava ali para os povos da região superior de Éfeso ali, explicando para o povo quem era Cristo, o mistério de Deus. A principal pedra, a fé, o fundamento. Então Jesus é o primeiro, está ali, a base, a fé. Jesus foi o tabernáculo da fé. Os irmãos vai prestando bastante atenção nisso. Para que assim o povo, o que fez Paulo ao profetizar, para que o povo alcançasse fé de quê? De salvação. Conseguisse salvar através do nome. A salvação veio através do nome do tabernáculo da fé, Jesus. Nenhum outro nome há salvação para a alma,
cura para o corpo, a não ser no tabernáculo da fé. Jesus, 5, graça. Amém? Aqui agora nós temos quem? Brana e João, no 7º selo. Você tem Jesus e Paulo no 1º selo, mas você tem aqui no 7º selo, Brana e João, a esposa. João toma o livrinho aberto dos 7 selos, dos 7 trovões, que Brana não pôde explicar. João profetiza e explica tudo o que foi revelado na 3ª etapa do profeta. É isso que João faz. João toma o 7º selo, e mostra para nós quem Jesus é. Paulo estava mostrando quem Deus era, o Pai. Agora aqui, João toma o 7º selo, que não pôde ser aberto ao público, ele foi revelado, mas não foi mostrado, diz o profeta. Ele nos abriu, mas omitiu, porque tinha o ministério de João para profetizar de novo, e mostrar quem Deus é, ou quem Jesus é, sua natureza, seu ser, como ele viveu nos Estados Unidos. Nós não sabíamos, nós não tínhamos esta revelação. Precisou de João profetizar de novo, seu novo nome. João mostra, Paulo mostrou o nome, João mostra o novo nome. Como ele viveu no tabernáculo da revelação, e dar fé para a noiva gentílica, agora fé de rapto. Agora você tem no 7º selo, o tabernáculo da revelação, Brana, com 7 letras, o número da perfeição. O que é o número da perfeição? É o fundamento da pedra de coroa, que coroa todo o edifício que foi fundado sobre o tabernáculo da fé. Você vê que Jesus é ele que começa a igreja, é ele que termina a igreja. Ele funda a igreja sobre ele mesmo, o tabernáculo da fé. A revelação de quem Deus é. Quem Deus é? O tabernáculo Jesus, o tabernáculo da fé. E quando vem a pedra de coroa, ele é o ômega, é o mesmo Jesus agora, no tabernáculo Brana da perfeição. Então, BRANHAM, 7, perfeição. O tabernáculo da revelação aqui agora, com João. Eu sou o primeiro tabernáculo e eu sou o último tabernáculo. Agora, veja aqui que coisa maravilhosa. Com Paulo, o 1º selo, o tabernáculo da fé, 5, graça. Jesus, 5 também. E aqui com João, o 2º tabernáculo. Eu sou o primeiro tabernáculo com Paulo e eu sou o último tabernáculo com João. Então, Brana, agora os irmãos prestem atenção nisso aqui, Brana, antes do 7º selo se abrir, o profeta, ele era como Elias. Mateus 17:11. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que Brana veio fazer na 1ª e 2ª etapa como Elias? Restaurar o tabernáculo da fé. Restaurar o tabernáculo da fé apostólica, da fé, da doutrina apostólica. Restaurar o tabernáculo da fé, Jesus, a pedra de fundamento, porque foi perdida através das eras. Foi perdido o fundamento. A principal pedra de esquina foi tirada. O batismo em nome de Jesus foi tirado. Tudo foi tirado. Elias, de Mateus 17:11, o irmão Brana, na sua 1ª e 2ª etapa, ele vem restaurar todas estas coisas e estabelecer de novo o tabernáculo da fé apostólica. De volta à doutrina dos apóstolos. Amém? Qual era a principal doutrina dos apóstolos? Cristo, o tabernáculo da fé, que abrigava a deidade. A Cristo, o tabernáculo da fé, aquele tabernáculo chamado Jesus, era a expressa imagem do Deus invisível. A fé apostólica, o irmão Brana veio restaurar. Então veja, nós chegamos aqui na última era, diz o profeta,
com mais de 900 interpretações diferentes sobre a Bíblia e sobre a doutrina dos apóstolos. É isso que o Mombrana falou. Hoje é milhões, né? Hoje já tem milhões de igrejas. No tempo do Mombrana, ele contou 900 denominações com interpretações diferentes da doutrina apostólica. A verdadeira interpretação e revelação de quem era Deus se perdeu. O seu primeiro tabernáculo, como Deus viveu sua natureza, seu ser, que Paulo trouxe isso na primeira era, foi perdido através das eras. Então, o profeta, como Elias de Mateus 17:11, teve que restaurar o primeiro tabernáculo da fé apostólica, e trazer novamente a doutrina de Paulo. Foi isso que ele falou: se Paulo entrar, eu também entro, porque eu preguei exatamente o que Paulo pregou. E o que Paulo pregou? Que Jesus Cristo era o tabernáculo da fé, o próprio Deus em uma habitação humana. Então veja, antes do sétimo selo, como nós lemos aqui, antes do sétimo selo ser aberto, isto era no final do sétimo selo, para revelar que quem Deus é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. Aonde foi revelado? Aonde foi revelado isso? No tabernáculo Brana, no último selo. Paulo fez isso no primeiro selo. Paulo mostrou que Jesus, o tabernáculo da fé, era a expressa imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o tabernáculo Jesus, vê o Pai. Porque o Pai mora no tabernáculo da fé, Jesus. O Pai morou no tabernáculo Jesus. Amém? Agora, Jesus, o tabernáculo da fé, era e foi a expressa imagem do Deus invisível. O Pai no primeiro selo. O primeiro selo aberto mostra isso. Que Jesus era o tabernáculo onde o Pai morava. Amém? Agora João, o que João faz? João faz agora parte do sétimo selo. Como Paulo, irmãos, era parte do primeiro selo. Você não separa Paulo do primeiro selo. Ou seja, você não separa Paulo de Jesus, porque ele é o primeiro com Paulo. Mas você também não separa João do sétimo selo, porque João está dentro do sétimo selo, do capítulo 10, e o capítulo 10 é o sétimo selo. Você não separa Paulo do primeiro selo, Jesus, e você não separa João do sétimo selo, Brana. Eles são inseparáveis. João, como Paulo, irmão, ele veio mostrar para a noiva gentia, por meio dos 7 trovões, o quê? O novo nome. Paulo veio mostrar, por meio dos 4 evangelhos, que havia só um nome pelo qual nós devíamos ser salvos. Amém? Um é pedra de coroa e o outro é pedra de esquina. O tabernáculo da fé, Jesus é pedra de esquina, de fundamento, fé. Agora, o sétimo selo é pedra de coroa, é o tabernáculo Brana. O tabernáculo Jesus é pedra de esquina, o tabernáculo Brana é pedra de coroa. Ele é o alfa com Jesus, ele é o ômega com Brana. Ele é o princípio das eras com Paulo, e ele é o fim das eras com Brana. Amém? Então, onde estava tudo isso que nós estamos sabendo? Dentro do sétimo selo. Quem era o sétimo selo? O tabernáculo Brana. Quem era o tabernáculo Brana? A expressa imagem do Jesus invisível. Amém? Cristo é a expressa imagem do Pai invisível. Mas Brana, aqui no último, é a expressa imagem de Jesus invisível. Porque ele veio de forma invisível. Vai acompanhando. Essa é a doutrina do sétimo anjo. Essa é a doutrina do sétimo anjo, profetizada por João. É mostrar quem Jesus é, sua natureza, seu ser, seu novo nome. Porque esta era a parte de Paulo. Paulo, sendo o primeiro selo com Cristo, era mostrar para os judeus, através de profetizar 4 evangelhos, quem Jesus era. A expressa imagem do Deus invisível.
Os 4 trovões profetizados por João mostram para nós como Jesus viveu nesses últimos dias. Como ele comeu, pescou, caçou, na sua natureza, seu ser. João, ele mostra para nós quem é Jesus. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos, irmãos, que o 7º selo era Jesus. Me diga que nós sabíamos que o 7º selo era Jesus. Me diga que nós sabíamos que o 7º selo trouxe Jesus de volta para a terra. Nós nem sabíamos nem nada do 7º selo. Estava escondido. Como todos os judeus precisaram de Paulo profetizar ali nas regiões superiores de Éfeso, aos coríntios, aos romanos, aos hebreus, aos tessalonicenses, pregando que aquele Jesus que ele encontrou no caminho de Damasco era o eu sou da sarça ardente com Moisés. Paulo podia pregar, veja, o Pai andou por nossas ruas, o Pai, o eu sou que estava com Moisés, pescou aqui conosco, caçou aqui conosco, comeu conosco, lavou os nossos pés, em um pequeno e esquelético corpo chamado Jesus. Era isto. É isso que o 1º selo mostra, e é isso que o 7º selo mostra, aquele mesmo Deus, agora com um novo nome, em outro tabernáculo, o tabernáculo Brana. E isso aqui, irmão, tem que produzir virtude na sua vida. Se você ama a palavra, isso vai produzir, porque isso produz virtude na nossa vida. Isso aqui não é para os lá de fora, é para vocês. Deus não está falando mais com esta era negra de Laodiceia, Ele está falando com uma noiva que foi tirada de lá. Esta pregação não é para os denominacionais. Então veja, sua natureza, seu ser, João mostrou que o 7º selo deveria cumprir o segredo de Deus. Irmão, isso aqui é solidez, isso aqui é base, isso aqui é firmeza para nós. Paulo, o que Paulo fez? Presta atenção. O que Paulo fez ao profetizar 4 evangelhos para aquelas regiões? Paulo revelou Deus ao público. Paulo revelou o 1º selo ao público, que era Cristo, o mistério de Deus. Por isso João veio e pregou aqui neste púlpito, o 7º selo aberto ao público. Quem abre o 7º selo ao público é João, ao profetizar de novo. Porque Paulo, ao profetizar os 4 evangelhos nas suas cartas, ele abriu, revelou, mostrou ao público aquilo o que Jesus já havia revelado. Amém? Precisou de Paulo, porque Jesus disse, muitas coisas tenho que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Como quando ele fala, aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte. Ninguém entendeu aquilo. Paulo profetizou mais tarde e disse, bebei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai, este é o meu sangue, que é derramado por vós. Aí eles entenderam. Amém? Então veja, quem era o 1º selo? O tabernáculo da fé. A palavra feito carne em um corpo, para os judeus. Quem era o 7º selo? Quem foi o 7º selo? O tabernáculo Brana. O homem Brana, o corpo Brana. A revelação para os gentios. O que era? A palavra feito carne no meio dos gentios, no nosso meio. É isto o que João profetizou e mostrou para nós. Então veja, só Paulo pôde fazer isto. Só Paulo pôde fazer isto. Porque Paulo era um com Jesus. Amém? Paulo era um com Jesus. O 1º tabernáculo da fé era a base, era a fé, a base da pirâmide ali. Paulo estava preso a Jesus no 1º selo. Porque Paulo representa o 1º selo. Jesus representa o primeiro das eras. Amém? O que Paulo era do 1º selo? Prisioneiro de Cristo. Você não separa Paulo de Cristo, viu? Paulo pregou exatamente o que Cristo pregou. E se vier um anjo do céu, ou nós mesmos, pregarmos outro evangelho, que seja anátema. João só pode fazer isto. João era um com o 7º selo.
Você não separa João do sétimo selo, porque o sétimo selo é Apocalipse 10. Você não tira João dali. Apocalipse 10 diz o profeta, festa das trombetas. Quão impressionante o mensageiro do sétimo selo. O Apocalipse 10 era o sétimo selo. Aonde estava João? Apocalipse 10. João era prisioneiro de Brana. Amém? Paulo era prisioneiro de Cristo. Paulo estava dentro do primeiro selo. João é prisioneiro de Brana. Ele está dentro do sétimo selo. Você não separa. Veja, Paulo representou a igreja de Éfeso. Viu? Paulo representou a esposa de Cristo, o tabernáculo da fé na primeira era. Paulo estava preparando ela. João está preso, é o prisioneiro de Brana. Assim como Paulo era prisioneiro de Cristo, João é prisioneiro de Brana. Podia até pregar uma mensagem com esse título, né? João, prisioneiro de Brana. Quem sabe, né? A gente prega sobre isso. João, olha para você ver. O que João representa? A esposa. Ela está ligada ao esposo. Quem é o esposo? A palavra revelada. Quem é a palavra revelada? Apocalipse 10. Jesus em um tabernáculo chamado Brana. Quem é Jesus? A palavra. A palavra Jesus foi revelada em um tabernáculo chamado Brana. Então veja, João é como marido e mulher. Ela está ligado um ao outro. Só ela. Só a esposa pode dizer o que o marido é. Ninguém mais conhece o seu marido como sua esposa. Tá certo? Ninguém conhece tão bem o marido como a esposa. A sua esposa pode dizer quem você é. A minha esposa pode dizer quem eu sou. Eu posso enganar todo mundo, mas ela eu não engano. Tá certo? Você pode enganar todo mundo, mas a sua esposa você não engana. Ela sabe quem você é. Ela pode revelar você ao público, mostrar quem é você, sua natureza, seu ser. E é exatamente o que João, a esposa, faz na abertura do sétimo selo, quando é revelado ao público pelo ministério de João. João, a esposa, mostra quem Deus é para nós, sua natureza, seu ser, dentro de um tabernáculo chamado Brana. João, a esposa, está dentro do tabernáculo Brana. Paulo, a esposa da primeira era, estava dentro do tabernáculo Jesus, a fé. João está dentro do capítulo, como nós falamos aqui, né? Por isso, só João, a esposa, conhece o esposo. E é João, a esposa, que revela ao público quem Deus é. A sua natureza, o seu ser, como ele viveu. Veja aqui que interessante. Antes na segunda vinda, Brana, como Elias, de Mateus 17:11, o que Brana precisou fazer? Restaurar todas as coisas. Quem é Deus, sua natureza, seu ser, eu não sabia. Quem sabia que Jesus era Deus aqui? Nós não sabíamos. Ninguém sabe a não ser a esposa de Cristo. Eles fazem menção de uma Santíssima Trindade. Eles continuam a dar glória a Deus, glória ao Pai, glória a Jesus. E quando glória ao Espírito Santo também. Não pode, tem que dar para os três. Nós fazíamos isso. Nós não sabíamos quem era Jesus. O sétimo anjo vem, como Elias de Mateus 17:11, antes de trazer a pedra de coroa, abrir o sétimo selo, ele restaura o tabernáculo da fé, Jesus para nós. A doutrina apostólica, a palavra apostólica, a doutrina original. Para quê? Para que viesse o último e sétimo selo com João, Brana e João, para coroar o tabernáculo da fé. O tabernáculo Brana, pedra de coroa. Coroa, o tabernáculo da fé, Jesus, a pedra de esquina. Então, nós chegamos aqui no fim do tempo, no Brasil. Quando nós chegamos aqui no fim do tempo, no Brasil, o profeta diz, há uma língua desconhecida, o português,
Porque aqui foi o único lugar, o fim do mundo, onde o profeta não veio. Há uma língua desconhecida aqui, que o profeta não conhece. É mencionado isto, né? A mensagem chegou aqui para nós, como? Através do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Preste atenção nisso aqui. A primeira e segunda etapa, ela veio através do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E o que foi pregado? Elias já veio. Tá certo? O que mais? De volta à palavra original, a restauração, a doutrina da fé apostólica. Foi isso que o pastor Joaquim Gonçalves pregou para nós. Tá certo? E o que o pastor Joaquim faz? Quando ele prega a primeira e segunda etapa, ele nos leva de volta ao primeiro selo, a Jesus e Paulo, o fundamento, a fé, mostrando para nós que Jesus é Deus, a sua natureza, o seu ser, com a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Preste atenção nisso. É isso que o pastor Joaquim faz. O pastor Joaquim, com a primeira e segunda etapa, que foi o que o irmão Brana fez com a primeira e segunda etapa. Levou todo o povo de volta à doutrina apostólica, ao tabernáculo da fé Jesus. O pastor Joaquim faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. O pastor Joaquim nos leva de volta ao tabernáculo da fé. Os irmãos estão captando? E é muito interessante isso aqui. Presta atenção, é muito interessante aqui. O pastor Joaquim Gonçalves, ao pregar a primeira e segunda etapa, nos leva de volta ao tabernáculo da fé. 5 letras. J-E-S-U-S. Ao fundamento da primeira vinda. Porque J-E-S-U-S é o fundamento da primeira vinda. É o nome do Pai. É a pedra de esquina. A doutrina apostólica. De volta à palavra original. A fé apostólica. De quem é Jesus. Quem era Deus. Sua natureza. Seu ser. O tabernáculo da fé. Jesus. O Pai em uma carne. Amém? Como Deus viveu, como Deus nasceu, como Deus chorou, né? Como Deus dormiu, sua natureza. Foi isto o que a mensagem do pastor Joaquim fez para nós, porque ele trouxe a mensagem da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Né? Agora eu te pergunto para você, como se chamou o tabernáculo do pastor Joaquim Gonçalves Silva? Como se chama? A igreja que ele fundou, Tabernáculo da Fé. Você pode captar alguma coisa nisso? Isso é vindicação, irmãos, do que nós cremos. Pastor Joaquim Gonçalves Silva, com a primeira e segunda etapa, nos levou de volta ao tabernáculo da fé. Por isso a igreja dele chamou o tabernáculo da fé. De volta à doutrina apostólica. De volta ao nome do Pai, Jesus. Amém? De volta ao conhecimento de quem Deus é, como Ele viveu, quem Ele era. Jesus, o tabernáculo da fé. Foi isso que o pastor Joaquim Gonçalves fez. Bom, tudo tem uma vindicação de Deus. Deus não faz nada por acaso. Tabernáculo Jesus, fé, 5 letras, a era da graça. O pastor Joaquim não conseguiu sair da era da graça. Ele só permaneceu no tabernáculo da fé. Jesus, 5 letras. Pode ver. Eu não entendo. Ele disse com as próprias bocas dele, quando o cordeiro sai do trono, ele não é mais mediador. Eu não entendo isso, porque esta revelação não está no tabernáculo da fé Jesus. Essa revelação está no tabernáculo Brana, o tabernáculo da revelação. Eu penso que os irmãos já captaram. Agora eu te pergunto mais uma coisa. Como se chamou o site do pastor Joaquim Gonçalves Silva? A palavra original. De volta à palavra original. De volta à doutrina apostólica. De volta ao tabernáculo da fé. Por isso o pastor Joaquim Gonçalves fundou o tabernáculo da fé. Primeira e segunda etapa, a graça de Deus. De volta ao tabernáculo da fé, a fé Jesus, ao tabernáculo Jesus. E isso foi a primeira, segunda etapa do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E foi a primeira
foi o que o pastor Joaquim Gonçalves Silva pregou. Com o tabernáculo da fé lá em Goiânia. De volta à palavra original. Jesus. É isso que é o site dele. É isso que chama a igreja dele. Ele não conseguiu mudar do tabernáculo da fé para o tabernáculo Brana. O próprio nome da igreja no tabernáculo mostra isto, vindica isto. De volta à doutrina apostólica, de volta ao primeiro selo, de volta à fé apostólica. Elias já veio, ele só sabe pregar isso aí. Elias já veio. Mas o que faltava, terminando, o que faltava? A terceira etapa, a segunda vinda. Vai acompanhando. O novo nome. Você nunca vai ficar sabendo do novo nome no tabernáculo da fé, porque é Jesus. O tabernáculo da fé é Jesus, e é Jesus mesmo. Se você ficar só no tabernáculo da fé, Jesus, você só vai conhecer o nome do Pai. Mas você precisa sair do tabernáculo da fé e vir para o tabernáculo Brana. Amém? Para você saber o que é a revelação do novo nome. O tabernáculo da fé nunca vai pregar novo nome, irmãos. Ele só tem o nome do Pai. Quem prega o novo nome é o tabernáculo Brana. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Faltava a perfeição, faltava o novo nome para o pastor Joaquim. Falta o novo nome no tabernáculo da fé. Falta o novo nome de Jesus, a fé. Faltava a pedra de coroa. Os irmãos estão vendo a importância da terceira etapa, irmãos? Irmão, só no tabernáculo da fé você não vai subir. O tabernáculo da fé tem fé de salvação. Pregação para salvar a sua alma. Pregação para batizar você no nome do Pai. Pregação para te salvar. Mas para você ser arrebatado, você precisa ouvir o tabernáculo Brana. Você precisa ouvir 7 trovões. No tabernáculo da fé, Jesus não tem 7 trovões. Jesus disse, o dia e a hora, nem o Filho sabe. Nem o tabernáculo da fé sabe. Quem que sabe o dia e a hora? O tabernáculo Brana. Irmão. Faltava o quê? Faltava o quê agora? Depois que Elias já veio. Faltava Jesus já veio. Mas Jesus já veio, não está no tabernáculo da fé. Jesus já veio, está no tabernáculo Brana. Você tem que achar, irmão, um tabernáculo Brana urgente para você. Vocês, povo da mensagem, que só tem fé de salvação no tabernáculo da fé. Vocês precisam urgentemente achar o tabernáculo Brana, se vocês querem ser raptados. Porque não existe fé de rapto no tabernáculo Jesus. Da fé. A fé de rapto está no tabernáculo Brana, irmão. Isto é a pura verdade. Isto é vindicado. O profeta disse, olha aqui, faltava o Jesus já veio, faltava o tabernáculo Brana, faltava o número 7, o número da perfeição. No tabernáculo da fé, você não tem 7 número da perfeição. Tá certo? Você tem 5, graça para ser salvo. Com o tabernáculo da fé, Jesus, você é salvo. Mas para você ser raptado, você tem que entrar no tabernáculo Brana. E ali você não entra, você tem que nascer. Amém? Todos que foram salvos tiveram que entrar no tabernáculo da fé. Tabernáculo da fé. Onde está? Lá em Goiânia. Onde está? Está em Jesus. Irmão, não é à toa que o pastor Joaquim Gonçalves colocou aquele título. Ou melhor, foi Deus que deu aquele título para o pastor Joaquim Gonçalves Silva. O título do site, a palavra original. Tudo programado por Deus, para que nós soubéssemos isto agora. Os irmãos estão vendo a importância de você não ter só o tabernáculo da fé? Nós começamos no tabernáculo da fé, mas nós passamos por tabernáculo Brana. Nós tínhamos o nome para a salvação, mas faltava o novo nome para a revelação. Aguenta a mão, terminando. Só mais uma página. Eu te pergunto agora para você, irmãos, quem trouxe? Qual era o nome do tabernáculo Brana? Quem trouxe e fundou o tabernáculo Brana? Pastor Osmar Rodrigues Costa.
Tabernáculo Brana. Me diga que não foi Deus que inspirou este homem para colocar este nome. Não é nome de igreja não, irmão. É nome do tabernáculo que te dá fé de rapto. Nesse tabernáculo, Brana, você não entra, você nasce. Deus cuidou, irmãos. Ó, a última, tá? Estourando ali. É a última página. Então veja, quando Apocalipse 10, do 8 a 11 é manifestado, temos João no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. Se você não crer no pastor Osmar Rodrigues Costa, você nunca vai achar o tabernáculo Brana. Sabe por quê? Só o fato do nosso tabernáculo chamar Brana, ele já tropeça. Tá certo? Mas eu digo para vocês, irmãos que estão nos ouvindo, que pertence só ao tabernáculo da fé, Jesus, você tem que encontrar o tabernáculo Brana. Porque senão a sua fé não é coroada com 7 trovões. Senão a sua salvação não é levada no rapto. Porque o tabernáculo Brana veio para coroar, com a pedra de coroa, os 7 trovões, o tabernáculo da fé, a nossa salvação. Porque com o tabernáculo da fé nós fomos salvos. Mas com o tabernáculo Brana, nós somos raptados. Os irmãos estão vendo a necessidade de se mudar de tabernáculo? Graças a Deus, né? Que o nosso tabernáculo foi transformado. O que nós tínhamos aqui na primeira e segunda etapa com o pastor Miguel era o tabernáculo da fé, lá de Goiânia. Todo mundo ia lá no tabernáculo da fé. Tá certo? Mas graças a Deus, que Deus transformou o tabernáculo da fé aqui em um tabernáculo Brana. Tá certo? Porque esta igreja, tabernáculo da fé, primeira e segunda etapa, foi coroada com o tabernáculo Brana. Olha, tudo foi vindicado por Deus na vida do nosso saudoso pastor Osmar. Ele foi vindicado por aquilo que ele pregou. Pastor Osmar mostra que aquilo que ele pregou para nós, mostra que ele comeu o livrinho. Nunca nós ouvimos alguém pregar como o pastor Osmar. Você não quer crer no pastor Osmar? Creia nas obras. Nunca houve um homem que pregou e comeu o livrinho como o pastor Osmar. Tá certo? Então veja, terminando. Pastor Joaquim trouxe o tabernáculo da fé, Jesus. Pastor Osmar trouxe o tabernáculo Brana, 7. Pastor Joaquim trouxe o corpo da salvação, porque Jesus, o tabernáculo da fé, o corpo, é o corpo da salvação. Mas o pastor Osmar trouxe para nós o tabernáculo da revelação, é o corpo da revelação, é o tabernáculo da revelação. Amém? Mais uma coisa, agora. Como se chamou o site do pastor Osmar? A palavra falada. Irmão. Você sabe onde que veio a palavra falada? Na terceira etapa. Você não tem o irmão Brana tendo o poder da palavra falada na primeira e segunda etapa. Foi lá, começou lá na casinha da Hatmloser. Ali começou a terceira etapa. Ali começou o poder da palavra falada. E o pastor Osmar colocou no site dele, a palavra falada. Então, dentro do tabernáculo Brana, você tem a palavra falada. Amém? Agora, dentro do tabernáculo da fé, você tem o quê? A palavra original. De volta à doutrina dos apóstolos. Se não pode crer no homem, creia nas obras. Pastor Joaquim Gonçalves, terminando agora mesmo. Agora eu vou terminar, hein? Pastor Joaquim Gonçalves, tabernáculo da fé, Elias já veio. Jesus, 5 letras, o nome do Pai. Site, a palavra original. Restauração da doutrina apostólica. Pastor Osmar, tabernáculo Brana, Jesus já veio. Amém? O novo nome de Jesus é Brana. Site, a palavra falada. Amém? A revelação dos 7 selos, 7 trovões e a doutrina do 7º anjo. Amém? Não está você feliz por isso, irmão? Eu vou falar para você, nós estamos realizados, não precisa mais nada para nós. Deus pode terminar com qualquer um de nós. Nós temos pedra de coroa. Nós passamos pelo tabernáculo Jesus, nós fomos salvos com o nome do Pai. Mas agora nós entramos dentro do tabernáculo Brana com o novo nome de Jesus para a fé, para o rapto. Pai Celestial, agradecemos o Senhor por sua misericórdia, por sua graça e por tamanha vindicação da nossa fé, Pai. Somos gratos e felizes por esta revelação tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Agradecemos pela vida do pastor Joaquim.
Agradecemos pela vida do pastor Osmar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.